Todos. É sempre uma satisfação estar aqui no nosso canal Luz Light Space. Eu sou a Fabi, desse canal iluminado, e hoje, nessa belíssima noite, nós temos aí uma entrevista. A nossa convidada já está conosco, é uma alegria muito grande. Quero aproveitar esse início para dar uma boa noite a todos, acolhendo aí, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por vocês estarem conosco, para que a gente possa realizar esse trabalho nesta noite. Gratidão a todos. Agradecer nossos amigos que estão aí no administrativo, nessa questão tecnológica, e nos ajuda e muito. Sem eles, a gente não poderia estar transcorrendo aqui tranquilo. Obrigada, Charles. Se houver mais algum administrador, muito obrigada aí a todos vocês. E eu quero iniciar contente e muito feliz pela Amara Fator ter atendido o nosso convite. É uma satisfação, um prazer muito grande, Fátima, Mara, te receber nesta noite. A Mara, que é nutricionista, e hoje ela vem dividir conosco a sua experiência ufológica. Experiência essa que já está sendo aí compilada, né? Está sendo estudada, está sendo, enfim, replicada de muitas formas. A Mara teve um cuidado muito grande em se aproximar de imagens, de fatos aí que ocorreram com ela. E nessa noite, por favor, Mara, não nos esconda nada, nos conte tudo. E eu espero que através dessas ondas de imagem e da voz, você consiga nos passar a sua emoção e como que você está lidando depois desse fenômeno que ocorrera contigo. Muita gratidão, muito prazer em recebê-la, Mara. Ótima noite para nós todos. E eu vou passar a palavra para você, para a gente não ficar aqui falando, porque né, o tempo urge, não é verdade? Fique à vontade, Verdade, Mara. Fabi. É Boa contigo. noite, Fabi. Boa noite a todos, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, uma honra. Estou muito feliz também. Gratidão. Bom, Que pessoal, bom. como a Fabi disse, né? Sou nutricionista e contatada. Eu descobri também que sou abduzida, né? E eu tive uma experiência muito forte, muito incrível. Foi em 2019, né? No dia 23 de fevereiro de 2019. Eu estava fazendo uma visita para minha irmã lá em Santo André e acabou acontecendo uma experiência incrível que mudou toda a minha vida, né? Foi um divisor de águas. E vocês querem já que eu conte? Posso continuar, Fabi? Então, Mara, eu sei que, né, são muitos detalhes. Eu quero te deixar bem à vontade, né? E a gente vai conversando então, né? Na verdade, realmente é uma conversa, é um bate-papo e pode prosseguir. É conforme aí a forma que você achar melhor, para que você fique bem à vontade, tá? E aí a gente vai intermediando. Tá bom, Fabi, gratidão. Então, pessoal, foi assim. Primeiro eu queria agradecer a todos a presença, né, de estarem aqui hoje. É um prazer, cada vez que eu venho numa live, poder compartilhar minha história com vocês, né? Então, é muito gratificante isso, o respeito de todos, né, o carinho.
e a mente sempre aberta, né? Porque essas coisas que acontecem com a gente, desses fenômenos, é uma coisa assim que para o ser humano ainda é algo muito novo, apesar de ser antigo, né? É algo muito novo, que a gente sempre acha surreal, bizarro, mas é que a tendência é cada vez aumentar mais, né? Esses fenômenos. E eu tenho certeza que acontece com muitos de vocês também. Vocês também devem ter muitos relatos para contar, né? E cada vez mais está acontecendo com mais pessoas esses fenômenos, né? Tanto o contato com os seres, como avistamentos, como contato com as naves, né? Então, o meu caso foi assim, pessoal. Eu fui passar uns dias na casa da minha irmã, em Santo André, e no sábado de manhã, que foi o penúltimo dia que eu ia vir embora, eu ia vir no domingo, à noite, quando nós fomos dormir, eu estava dormindo na sala, no sofá, e eles estavam no quarto. E conforme eu estava dormindo no sofá, eu escutei um som muito tecnológico, insistente, que queria me acordar. E era muito parecido com um apito. Sabe aqueles apitos que tem a bolinha dentro? É a única coisa que eu consegui comparar com o que a gente conhece aqui na Terra, né? Mas assim, não tem palavras para identificar o que era aquele som. E era um som muito insistente, tinha vontade própria, parecia que tinha uma inteligência por trás, era muito tecnológico e muito poderoso. E ao mesmo tempo era gentil e assim, não era alto, era baixinho, mas era insistente. Enquanto eu não acordei, não sentei no sofá, não levantei, o som não parava. E parecia também, a sensação que eu tive, que era alguma coisa tentando se comunicar comigo, né? Foi essa sensação que eu tive. E a minha irmã, ela mora no apartamento em Santo André, no 10º andar. E o som vinha da janela e entrava na sala onde eu estava. Quando eu acordei, finalmente, eu pensei comigo, eu falei, nossa, o que é esse som? Eu nunca escutei esse som antes. Eu falei assim, celular não é, alarme não é, lá fora não é o som da rua. Era um som muito diferente, muito bonito, muito lindo. E aí eu peguei e olhei para a janela. No que eu olhei na janela, tinha uma luz branca muito forte, muito forte. Eu quase não consegui olhar para a luz. Era uma claridade tão forte que iluminava toda a sala e a noite virou dia. Quando eu olhei para aquela luz, achei estranho, porque eu falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E quando eu olhei para o lado da luz, tinha uma nave vermelha na janela. Quando eu vi aquela nave vermelha na janela, eu pensei, meu Deus, eu falei assim, isso não é drone, não é avião, não é balão, não é nada que a gente conhece aqui na Terra. E eu não sei como que eu aguentei ver aquilo, né? E não infartar, e não passar mal, e aguentar, né? Porque foi muito impactante. Eu acredito que eles devem ter me preparado antes, ou eles sabiam que eu ia aguentar, né? Então eu costumo dizer que o meu despertar não foi um despertar, foi um chacoalhão, né? Um tapa Verdade, na cara, Mara. acorda. Então Verdade. foi muito forte mesmo. E aí, quando eu vi aquela nave vermelha, minha perna paralisou. Eu achei que num momento desse, eu ia correr, eu ia gritar, a gente não consegue. Porque cada pessoa tem uma reação diferente, né? Sim. E aí minha mão começou a tremer, e assim, a nave tinha umas luzes embaixo, coloridas, geométricas, brancas, com cores. Era muito bonito, muito lindo. E era no físico. Porque eu percebi que eu não estava sonhando, não estava em desdobramento, não estava em projeção astral, eu estava no físico mesmo, eu estava na sala, eu sentia o chão da sala, eu via tudo, eu estava lúcida.
E aí, quando eu vi aquelas luzes todas, assim, que até embaixo, assim, tinha uns 8 andares, ele praticamente estacionou do lado do apartamento e ficou ali. Foi, assim, muito incrível, né? Foi uma sensação, assim, que eu nunca vou esquecer, né, o que eu vi. E aí eu peguei, não sei como, foi um milagre eu lembrar de pegar o celular para filmar. Aí na hora que eu virei, peguei o celular, ele recolheu aquela cauda, eu chamo cauda, não sei como chamar aquilo, né? Aquelas luzes de baixo. Aí ficou só a nave vermelha. E ele queria ser filmado, ele deixou eu filmar. Eu peguei o celular, consegui ligar a câmera, não sei como, e comecei a filmar. E eu tremia muito, porque eu estava em pânico. Eu achei que eu não ia conseguir filmar, né? Aí eu consegui filmar. E ele estava paradinho na janela. Só que na filmagem dá a impressão que ele estava assim, que ele estava voando assim. Só que não, era a minha mão que tremia, né? Mas ele ficou ali e ficou piscando uma luzinha vermelha e branca, vermelha e branca. Ficou parado ali. Era mais ou menos do tamanho de uma moto ou de um carro. E eu acredito que estava tripulado. Não era uma sonda, porque depois eu vi umas sondas no quintal aqui de casa, é diferente, é o tamanho de uma bola de basquete. E tem a cor de um semáforo, né? Bem vermelho. E ele não era uma nave mesmo. E ficou ali, né? E aí, de repente, sumiu a nave e apareceu um ser dentro da sala, a 1 metro de mim, na minha frente. Eu fiquei totalmente paralisada. Nesse momento eu não lembro de celular, não lembro de ter filmado, eu não filmei, eu só filmei a nave. E aí eu não sei se era um ser, se era uma energia, se era um portal. Para mim, que era uma coisa assim que parecia um filme de ficção científica, sabe, coisa de filme? É igualzinho filme, né? E parecia um holograma, assim, se materializando, tentando se materializar, ele estava meio transparente, era muito lindo, era muito amoroso, era muito gentil, não era desse mundo, era de outro mundo. E ele mexia os braços, assim, parecia tentáculos, assim, mas não era tentáculo que nem a gente imagina, né? Um polvo, alguma coisa assim, né? De filme de terror, essas coisas. Não. Era assim uma coisa, assim, parecia uma energia se movimentando em câmera lenta, e era muito lindo, era muito amoroso, e era de outro mundo, né? Mara, Eu fiquei pasma. Oi, Fabi, pode falar. só para, né, para a gente tentar sentir essa sua, enfim, durante essa movimentação do ser, né, enfim, você sentia essa vibração que você, inclusive, coloca, que era tranquilo, que era amoroso, De como que é isso? Você paz. sentia aonde? Na sua mente, no seu corpo? Como que você sentiu? Acho importante a gente falar sobre. Eu senti assim que o tempo parou, a realidade se transformou. Parece que eu estava assim, parece que o tempo parou, né? E ele estava na minha frente, parecia que ele estava em outra dimensão, ao mesmo tempo ele estava na nossa dimensão. E eu senti assim uma paz, um amor, um bem-estar. Parece que a gente não quer que aquele momento acabe, né? E eu fiquei de boca aberta, queixo caído, olhando para aquilo, não estava acreditando no que eu estava vendo, era inacreditável. E eu fiquei totalmente paralisada. Eu não sei se eu fiquei hipnotizada, eu não sei, eu fiquei assim em êxtase, né, olhando aquilo. Mas eu senti assim uma energia muito boa. Eu assim fiquei, como é que se diz? Aquele momento realmente parou, né, Fabi? Mas eu Entendo. senti coisas boas, sim. Eu senti assim em todo o meu corpo. Era no frontal, era no cardíaco, era aquela presença ali, né?
Certo. Pode discorrer, Mara. Tá. Aí, depois disso, ele sumiu e eu vi de novo a nave voando em volta dos para-raios dos prédios da frente. Aí ia para a direita, ia para a esquerda, subia, descia nos prédios. Aí eu pensei comigo, eu falei, meu Deus, ninguém mais está vendo isso tudo nos outros prédios? Será que está todo mundo no celular? Está todo mundo olhando televisão? Ou está todo mundo dormindo? Só eu, será que só eu que estou vendo isso, né? Fiquei pensando comigo. Porque era muito poderoso, era muito intenso, tava ali, qualquer pessoa podia ver, né? E parecia assim um show pirotécnico, uma coisa assim muito incrível, né? E aí tudo bem. Aí ficou ali, não era drone, não era avião, não era helicóptero, não era nada que a gente conhece, eu sentia aquele poder, assim, parecia um motor que vibrava o corpo, assim, sabe? Da nave, de tanto poder que tinha, era tão tecnológico que meu corpo vibrava, assim, do motor, né? Aí, e ele não ia mais embora, né? Aí eu vi todo aquele poder, eu pedi para eles assim, olha, por favor, se vocês puderem ajudar o Brasil e o mundo a não ter tantas tragédias, tantas guerras, né? Tinha acabado de acontecer Brumadinho na época, não sei se você lembra, Fabi, em Sim, lembro. 2019, né? Tinha acabado de acontecer Lembro. Brumadinho, estava todo mundo muito triste, a gente nem imaginava o Sim, que vinha pela frente, né? Aí eu pedi, eu falei assim, por favor, né, ajudem o Brasil e o mundo a não ter, né? Aí depois me veio assim na mente que eles não podem interferir, que isso é uma lição de casa nossa, do ser humano. É que nem se um pai fosse fazer uma lição de casa para um filho. O filho não ia aprender a lição, né? E a não ser que seja uma coisa mais grave, aí sim eles podem interferir, né? Porque aí já é uma coisa que vai passar do limite do ser humano, né? Eu penso sim. assim. E depois eu pedi para eles, eu falei assim, ah, por favor, eu vou embora logo, que eu não estou aguentando mais de pânico, eu estou com muito medo. Eu cheguei a falar isso, pedi para eles, porque eu ficava assim, filmando e falando, Jesus me ajuda, né? Eu falei o nome de Jesus várias vezes pedindo ajuda, porque era muito, assim, dá muito medo, né? E eu nunca tinha visto, nunca tinha acontecido isso comigo. E a gente fica mesmo, né, sem saber como agir, se você não sabe, não ter controle sobre aquela situação, né? E aí ele começou a ir assim para a janela do quarto da minha irmã. Aí eu voltei em mim, voltei a si, né, como dizem, e lembrei de chamar a minha irmã e meu cunhado. Falei assim, eu vou lá chamar eles para eles verem. Aí eu pensei comigo, meu Deus, eu não vou poder mostrar para minha irmã, vou chamar só meu cunhado, porque a minha irmã eu já conheço, ela vai fazer um escândalo, ela vai passar mal, vai ter que chamar a ambulância de madrugada. Eu vou chamar só meu cunhado. Aí fui lá no quarto, tava a porta aberta assim, e a minha voz não saía. Aí eu, Regi, Regi, Regi. Aí ele olhou e falou assim, que foi, Mara, tá passando mal? Fez assim, Regi, você não vai acreditar em mim, tem um OVNI na janela. Na hora que eu falei que tinha um OVNI na janela, ele fez assim, não, não, você devia estar sonhando, não, não, imagina, ó. Aí minha irmã acordou. No que ela acordou, ela falou, o quê? Um OVNI? Eu falei, um OVNI, mas não vai na sala, pá, deixa que o Regi vai. Eu falava para ela, não vai. Aí ela abriu a janela do quarto, assim, falou assim, cadê o OVNI? Cadê o OVNI? Porque ela não estava acreditando, né? Cadê o Sim, OVNI? Eu sim. falei, fecha essa janela que ele estava indo para aí. Aí ela fechou, olhou pro meu cunhado, assim, né? Acho que ela pensou assim, né? Coitado, tão jovem, né? Já tá delirando. E aí, ela falou assim, eu vou lá pegar um copo de água com açúcar. E foi fechando a veneziana sem olhar. Aí ela falou assim, nossa, você tá branca, tá pálida, tá suando frio. Aí ela olhou pro Regis e falou assim, nossa, ela tá meio estranho isso, né? Porque um sonho não ia deixar ela nesse estado, né? E ela começou a Sim. ficar meio com medo, assim, né? Ela foi fechando a veneziana, não olhou muito para a janela, foi indo lá buscar água com açúcar. Aí eu sentei no sofá com ela, ela falou assim, aí eu falei assim, eu não vou conseguir dormir.
imagina, eu tô a milhão. Eu falei assim, eu não vou conseguir dormir, né? Eu tô que nem uma pilha aqui. Aí ela falou, não, tenta dormir, deita, né? Tenta ficar calma, né? Vai dar tudo certo, não foi nada. Aí eu deitei, mas eu não conseguia deitar. Porque eu tava sim, tão assim, nervosa com aquela situação, eu tava em pânico, né? E aí eu deitei, comecei a rezar, eu falei assim, ai meu Deus, eu prometo que você é uma boa pessoa, eu vou fazer tudo certo, eu vou reciclar meu lixo, eu vou economizar água. Eu comecei, olha como a consciência do ser humano é, né? sim, Aí eu fiquei com medo, eu falei assim, não, a partir de hoje eu vou mudar, eu vou fazer tudo certo. E assim, aí quando foi de manhã, eu não dormi, né? Eu fiquei a noite inteira rezando, rezando muito. Comecei a refletir muito sobre todas as coisas, né? E de manhã ela levantou, eles levantaram, né? Aí meu marido ia vir me buscar. Quando ela foi lá embaixo, abriu o portão lá para ele com o porteiro, né? É, ela queria conversar com ele antes, né? Para explicar a situação, para contar. Aí o que aconteceu? Me deu uma disfunção orgânica muito grande. Eu, no intervalo de 3 horas, eu fui 5 vezes no banheiro. Eu fui a primeira vez, achei normal, fui a segunda, achei normal. Aí fui a terceira, aí fui a quarta, fui a quinta. E todas as vezes era uma quantidade muito atípica, muito estranha. Mas eu não me liguei muito, achei que era normal, mas assim, fiquei meia, né? sim. Aí nos 3 dias seguintes, eu cheguei a emagrecer 1,5 kg. Acho que foi meio quilo por dia que eu emagreci, muito rápido. E me sentia super bem, super disposta, super assim, com energia. Embora, apesar do medo que eu estava, né? Tava com muito medo. Aí meu marido veio buscar a gente de manhã, veio me buscar de manhã. Aí nós contamos para ele o que tinha acontecido. E ele ficou assim, sem palavras. Porque até a pessoa ir recebendo aquela informação e Sim, assimilando, né? É difícil. E aí, muito. durante a viagem, a gente ficou meio em silêncio, com medo de atrair, de tocar no assunto. Quando nós chegamos em casa também, a gente não abria mais as janelas do fundo, que nem a gente ficava sempre aqui, né? Nesse quintal aqui, olhando o céu, que vocês podem ver, o céu aqui é super aberto aqui. E a gente ficava olhando as estrelas. Nessas 2 semanas, a gente não veio mais aqui para o fundo, a gente não abria as janelas, né, com medo de atrair, porque a gente não sabia do que se tratava. E aí eu fui pesquisar na internet e encontrei a doutora Gilda Moura, que foi o que me Sim, ajudou, porque me esclareceu. Eu fui lá no quarto encontro de contatados, lá em São Paulo. Conheci ela, aí tinha palestra, tinha mais de 100 pessoas no auditório, né? Tinha muitas pessoas também que tinham acontecido sim, essas experiências. E aí foi que eu fui me acalmando, que eu fui vendo que tinha mais pessoas, que eu não ia ser a primeira, nem a única, nem a última a acontecer isso. Tinha outras pessoas com experiências similares à minha, né? sim. E porque vai muito de acordo com o histórico espiritual de cada pessoa, né? Cada caso é um caso diferente. Né? Aí foi que ela foi me dando essa calma, essa paz, o grupo de contatados também, né? Que a gente tem. Sim. E aí a coisa foi entendendo melhor, assim, né? Foi acalmando mais, mas no começo foi muito tenso, né? Foi muito, muito forte. E aí a gente vai lembrando, né, dos detalhes que aconteceram Sim, que eu fiquei assim refletindo por que que aconteceu isso comigo, por que comigo e por que eles fizeram esse contato, porque eu não recebi uma mensagem telepática, eu só recebi assim essas intuições, né? Eu senti assim que eles podiam ir aonde quisessem, como quisessem, quando quisessem, que era muita tecnologia. Eles apareciam do nada e sumiam do nada. Era muito lindo, muito assim, nossa, foi uma experiência assim muito, muito forte mesmo, muito impactante.
E eu senti que eles me conheciam, eles conheciam o meu coração e eles conheciam as minhas intenções. E outra coisa que eu fiquei pensando também foi que antes disso, como essa experiência aconteceu em fevereiro de 2019, o meu despertar, na verdade, aconteceu em dezembro de 2018. Por quê? Foi uma amiga minha que morava numa chácara na Soeba da Serra que me mostrou umas filmagens de um OVNI que ela tinha feito lá e começou a me enviar fotos e filmagens, e aquilo eu fiquei assim curiosa para saber o que era. Eu falei assim, nossa, não é avião mesmo, não é nada que a gente conhece, tá estranho, né? E eu acho que a partir daqueles dias virou uma chavinha em mim. Parece que despertou alguma coisa. Eu não sei se descalcificou minha glândula pineal e ela acabou fazendo meu despertar. Porque quando eu viajava, que eu ia para Piracicaba visitar minha mãe, a estradinha era toda linda, assim, aqui de Tatuí para Itapetininga de Tatuí, né? É linda a estradinha, é super natureza, né? E eu ia filmando, eu ia tirando foto, eu ia ampliando. E eu queria ver também, e eu tinha certeza que eu ia ver. Então diz que tem aquele ditado, né? Quem procura acha, né, Fabi? Com certeza. Quem procura acha. No É momento claro que a gente, certo. no momento certo, é claro que a gente tem que ter cuidado, porque a gente não pode ficar querendo contato assim. A gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que pedir para que sejam os da confederação, né, que carreguem a luz crística. Tem que ter muito cuidado, porque não é uma coisa assim que é muito mais profundo, porque assim, é uma transformação da consciência que a gente tem que ter. Não é só querer ver as luzinhas no céu e achar assim, não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria, né? É uma coisa assim que tem que transformar a vida da pessoa, tem que transformar a vida das pessoas que estão ao redor, tem que ajudar o planeta. É aquela lição de casa que a gente tem mesmo, né? Tudo, esse auto-observar, fazer reforma íntima, nossa, engloba muitas coisas, né, Fabi? Acho bem importante você colocar, né, dentro dessa emotividade, mesmo relatando hoje, mais de um ano depois, né? 3 anos já. Então, 3 anos já, é importante você colocar, porque tá uma onda, né? Uma onda de o OVNI, é o UFO, e todo mundo quer Modismo, né? ver, é um modismo, e isso não acho que não é viável, né? Não traz despertar. É porque o ser é esse, é assado, é verde ou é vermelho, o olho é grande ou é pequeno, tem nariz ou tem boca, enfim, etc. Né? Não é essa o despertar envolvendo a expansão da consciência com relação a outras vidas, né? Porque são vidas, de alguma forma, são seres viventes. Agora, Sim. o que acontece, né? Nesse global desse ser vivente, a gente desconhece ainda. Tem muitos E mistérios na vida, né, Fabi? A vida é muito muitos, grande. É muito grande. A e vida é muito mais muito, do que a gente vê no dia a dia. é muito. Nossos olhos alcançam até um certo, né, patamar. E até Isso. porque nós somos seres muito lineares, né? A gente quer tudo intelectualizado enfim, é, metódico. E algumas coisas não são assim, como, por exemplo, a fé, seja ela no que for. É uma questão que não é, né, linearizada. A fé é a fé e ponto. Você sente ou você não sente. Você É, acredita ou você não acredita e ponto. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Cada um ao seu verdade. tempo, ao seu modo, do seu, enfim, no seu querer. Quando a gente
conversa e discute, né, escuta relatos, e eu acredito que a gente sempre cresce, né? Porque o teu sentir, de repente, não é o meu, mas ouvindo o seu, eu posso aprender, né? Ou até me preparar para um contato como esse, porque a gente aqui adora esse assunto, né? Não é mais, aqui não é mais, não está mais escondido isso aqui para ninguém, pelo menos saindo aqui da minha boca, né? Que a gente adora falar de UFO. Aí eu acho interessante, Mara, a gente colocar que a diferença do fenômeno está assim em quem os reporta. Essa é a diferença para mim, né? Na minha opinião, em quem o reporta é quem conta, quem coleta, quem informa com relação a essa experiência. Aí eu percebo que alguns países, agora vamos falar de uma forma mais abrangente, estão mais tolerantes nesse momento, principalmente, para ouvir sobre esse assunto. De quando você teve a experiência, Mara, para cá, 2022, você sentiu essa diferença, essa tolerância maior em te ouvir, por exemplo? Eu senti, Fabi, eu senti que as pessoas estão mais abertas, já não estão mais assim com tantos preconceitos, né? Estão aceitando mais essa possibilidade, estão com a mente mais aberta. Senti sim. Ótimo. Isso é bom, né? É Isso é muito muito bom. bom. Agora, na questão do seu relato, no momento que você viu a luz lá no início, né? E, enfim, toda a questão sua biológica já mudou, a pressão sobe, a pessoa começa a suar, enfim, um monte de coisa que só você que sentiu é que sabe como que funciona. O fenômeno, o OVNI, o UFO, enfim, estava a que distância de você? Entrou pela sala dentro? Como que foi? Essa luz lá que a maioria dos relatos começa assim, né? Uma luz que me cegou, eu não conseguia ver mais nada, e a gente que pesquisa sabe, essa luz que me cegou é uma abdução. Sim, É o momento da abdução. sim. Você concorda, Mara? Quer falar um pouco desse momento? Eu concordo porque eles falam mesmo que essa luz muito intensa branca é geralmente sinal de abdução, né? E eu não lembro de muita coisa. Eu fiz 2 regressões, né, com a doutora Regina Márcia, que me ajudou muito. E é da equipe da doutora Gilda Moura, né? Sim, E para ver se eu conseguia lembrar de mais alguma coisa desse dia, porque tem muitas coisas, Fabi, que ficam ali dentro da gente que a gente não consegue lembrar, né? E através é, da regressão, da hipnose, a gente consegue ter as memórias, né? sim. E que nem esse ser que eu vi, eu queria, no começo, quando eu contei a primeira vez o relato, eu não havia falado sobre ele. Eu acho que ficou tão dentro de mim aquilo, porque mesmo tendo sido uma coisa boa, é traumatizante, né? E no começo, assim, eu não sei, eu não falava desse ser. Depois eu comecei a lembrar que tinha acontecido aquilo, aí eu fui contando, né, nas lives, eu fui relatando, né? E cada vez mais eu consigo lembrar de mais coisas. Então, na primeira regressão que eu fiz com a doutora Regina, não consegui lembrar do dia do contato. Eu acabei tendo um outro contato na regressão. E aí o que eu vi foi, eu vi uma caverna, né? Eu estava numa caverna, e aí tinha uns pilares, como se fosse aqueles pilares da Grécia, né? E eu vi 3 freis, com 3 frades com aquela roupa de freio, assim, sabe? Com aquela cordinha de amarrar, assim, com um Sim. capuz. Tinham 3.
E aí eles vinham meio assim que brincando para descontrair, para não me assustar muito, né? E aí o do meio tirou o capuz e se mostrou um insetoide. Hum, E eu não fiquei com medo, porque geralmente o extraterrestre que eu tinha mais medo era o insetoide, né? Porque era uma coisa muito nova para mim, eu nem imaginava que existia. Aí depois fiquei sabendo que tinha mais de 49 raças e até 300, né, pelo livro russo. Então é só a gente pensar que o número de estrelas que tem no céu, imagina quantos que não tem, não é verdade? É sim. infinito, né? Então, a mente do ser humano ainda tem muito para aprender, muito para aceitação, né? Às vezes a gente não aceita nem o nosso próximo, né, ser diferente da gente. A gente fica julgando, né? Fica falando, olha o cabelo, olha isso, olha aquilo, olha aquilo. E você imagina, você vê um insetoide, né? Você vê um felino, você vê um reptiliano, um draconiano, um siriano, um andromedano, né? Tem tantos, né? Maravilhosos. E é a mente aberta mesmo. Aí nessa regressão eu vi esse insetoide e acabei tendo um outro contato, né? A doutora Regina Marques estava me explicando. Aí na segunda regressão eu consegui ver mais coisas, né? E eu vi coisas assim mais religiosas, assim. Eu vi Jesus, eu vi Maria, eu vi Chico Xavier, eu vi muito azul com preto mesclado, que parecia o espaço. Sabe quando fica aquele azul royal do espaço? E ao mesmo tempo era o Certo. fundo do mar. Era um azul do fundo do mar, lindo. Mas eu não consegui ver nenhum ser também. Mas foi muito linda essa segunda regressão também, foi incrível. É, não sei se isso já foi falado para você por outros ufólogos, enfim, ou até mesmo pela equipe terapêutica. Mas, de repente, o que você chama aí de religiosidade, né, que você viu, seres na questão religiosa, podem ter sido eles, mas para não te, né, digamos, assustar, se vestiram, né, de. Não estou É, falando que não exista a sim, parte religiosa, estou falando sim. que eles Eles usam podem mesmo se mudar a apresentar forma, se apresentar de forma diferente. isso, Para conforme tornar mais, isso, mais brando, né? mais Enfim, brando. mais É que nem nas confortável. projeções astrais, eles fazem isso também, né? Eles colocam mesa com comida, eles tornam o ambiente aconchegante, né? Para fazer abdução, com as coisas familiares da pessoa, né? Então, se a pessoa gosta de uma coisa, vai aparecer aquilo para a pessoa, né? Sim, sim. Bom, a gente já ouviu vários relatos demonstrando isso, né? Certeza das coisas ninguém tem, Ninguém tem, não tem né? como afirmar nada, né, Fabi? Nada, não tem. Que nem eu perguntei para várias pessoas, né, qual a opinião delas em relação a esse ser que eu vi, né, que eu queria saber que ser que é esse, foi um ser ou se foi uma energia, né? E aí o Michael Cabral estava me explicando que pode ter sido ai, como é que fala? O enlaçamento Entrelaçamento de do tempo, dimensões né? ou Isso, de eu falei tempos, tempo, dois isso. tempos juntos. Aí ele estava me explicando que pode ter sido isso, mas que no final só eu que vou saber dizer, né? Porque eu Só vi, você. então eu vou tentando chegar numa conclusão, né? E eu Certo. perguntei também pro Chico Penteado, ele achou que é um ser mesmo que eu vi, esse ser assim, ou polvo, ou água viva, alguma coisa do mar, né? Algum ser assim. Então é muito complicado, né? Porque é muito diferente, porque geralmente as pessoas veem Grace, vê Arcturiano, vê Pleiadiano, né? Nórdicos, né? Nórdicos, Tauites, né? Isso. Então é uma Bom, coisa muito diferente mesmo. é. Então, Mara, eu achava bem importante a parte do sentimento, né? Como que você captou isso?
Foi muito bom você ter explanado sobre essa parte. Eu acho muito interessante porque é a vivência, né? Na prática, o pessoal aí já ouviu essa frase, eu vou ficar falando elas várias vezes. O negócio é diferente, né, pessoal? Então, assim, Mara, após a sua experiência, essa vivência tão profunda, em sua opinião, qual seria o objetivo dessas visitas? Para a gente começar, tem mais duas questõezinhas. O que que você acha? Eu acho assim que pode ser várias coisas, né? Mas o que eu sinto é que esses contatos que eles fazem com a gente é para dois motivos. Um, que são nossa família estelar, né? Eu acredito muito nisso, que tenha sido a minha família estelar, porque era algo, mesmo que foi assustador, que foi assim, impactante, era algo assim que eu sentia muito bem, era algo familiar, era algo que nem dá muita saudade, né, de lembrar daquele dia, né? Então, é uma coisa que não foi ruim, né? Foi uma coisa boa. Então, eu senti que eles fazem isso, eu sinto que eles podem ter feito isso comigo para eu despertar mais pessoas, contando o meu relato, contando o que existe na vida, contando que isso é real, que sim, está acontecendo. As pessoas não estão enlouquecendo, não são loucas, isso é normal, né? Porque tem muitas pessoas que acham que estão enlouquecendo, porque não conhecem, não sabem o que é. Antigamente eram até internados, né, em manicômios e tudo mais, porque ninguém sabia lidar com isso, era uma coisa muito nova. Hoje em dia não, já sabe o que é, já tem ajuda, né, em vários lugares. Então eu acredito isso, Fabio, eu acredito que é o meu propósito de alma, minha missão de ajudar as pessoas a se encontrarem. E assim como muitos de nós somos trabalhadores da luz, essa grade que vai ampliando e multiplicando, e levando informação e ajudando as pessoas a elas despertarem também. Eu acredito nisso. E tem que ser um transformador da vida da pessoa, né? A minha vida mudou, assim, foi um divisor de águas total. A minha família sentiu a minha diferença, meus amigos, minhas amigas, todos perceberam que eu mudei totalmente, eu sou outra pessoa. E eu comecei a me preocupar mais com o meio ambiente, com reciclagem de lixo, né, que eu não fazia, agora eu faço. E eu procuro, assim, eu quero me aprofundar mais e mais e mais e fazer projetos e aumentar muito isso, né? A economia de água também é importantíssima, usar água com sabedoria, com respeito. A gente não respeita a água, a gente usa como se tivesse, fôssemos ter para sempre, não é assim. Então, assim, não adianta a gente querer contato e a gente não fazer as coisas que a gente teria que fazer, né? Então tem que começar de nós, de cada um. A gente acha que é pouco, a gente acha assim, ah, mas só eu vou fazer e os outros? A gente tem que pensar os outros é como se não existissem. Então começa de você, né? Você fazer, você ficar de bem com você, saber que você está fazendo o melhor, sendo a sua melhor versão, né, de si mesmo. Então é isso, é mudar, né? Enquanto o fenômeno não muda a sua vida, então ele não agiu em você, né? Então eu sinto que é isso que eles queriam de mim, que, que eu fosse, sim, uma representante que levasse essa informação cada vez para mais pessoas, despertasse e fosse uma grade mesmo, né? Certo, eu entendo. Você comentou também, discorrendo ainda sobre o relato, Mara, sobre as características, né, os sintomas após, né, porque um minuto depois é após o contato. Então, no dia seguinte, você teve alterações biológicas, né? Você teve aí esse descontrole, né, do organismo na sua parte aí intestinal, digamos assim, e emagreceu mais de 1 quilo, foi isso?
em Foi menos um quilo de e meio. um Em quilo e três meio, em menos dias. em 3 dias. Isso. Aí é que a gente tem feito, né, um encontro aqui com o pessoal do grupo para falar das características e dos sintomas, né, dos Tem muitas contatados e pessoas, Fabi. abduzidos. Desculpa te interromper, Fabi. Não, É não, que eu pode, lembrei de pode uma transcorrer. coisa. Tem muitas pessoas que falam que essa disfunção que pode ter sido devido à radiação da nave ou de nervosismo. Na minha opinião, não foi, porque assim, eu senti mesmo que foi uma desintoxicação, um detox, ou uma alteração de DNA, alguma coisa assim diferente. Mas radiação, nervosismo, não, porque eu acho que aí essa sensação poderia ter dado imediatamente, né? Porque quando terminou tudo, que eu fui olhar no celular, era 00:04, na hora que terminou. Eu não sei a hora que começou. Uhum, certo. Então, Mara, não sei se você acha até importante o que eu vou falar, mas se alguém nos assistir tiver esse exame para a gente fazer, a gente está querendo realizar, né? Porque eu emagreci 5 quilos no último contato, em menos de um mês. Então, a gente sente uma diferença biológica muito grande. Eu perdi todas Muda. as minhas roupas, né? Eu perdi tudo, enfim, porque nada mais servia, porque foi muito abrupto. Um dia eu conto para vocês. Vamos lá. E então a gente tem que fazer exames. O que você acha, Mara? Você procurou alguma coisa, fez algum exame biológico? Eu não fiz porque eu estava me sentindo bem, eu não fiquei tirando o medo que eu estava, né, naquelas 2 semanas, porque eu não sabia do que se tratava, não sabia o que tinha acontecido comigo, foi só o medo mesmo. Mas assim, depois eu consegui manter a saúde mental, graças a Deus, porque não é fácil depois você se pergunta, você fala assim, agora, como que eu vou continuar vivendo com tudo isso que aconteceu? Porque você olha para o mundo, você vê tanta coisa errada, você fala assim: como que eu posso ajudar com isso? Porque você acha que o mundo vai mudar depois disso, e no mundo não muda. Porque, olha, nem com o caso Varginha o mundo não mudou, nem com o caso Roosevelt o mundo não mudou. E é assim. Então você fica meio frustrado, meio decepcionado, porque você fala assim: puxa vida, eu vi eles, eu sei da existência deles, tive prova, filmei, eles se deixaram filmar, né? E o mundo não mudou. E as pessoas não ouvem. E assim, algumas pessoas ouvem, né? Que nem no caso aqui, Sim, nós estamos num grupo com lives, então essas pessoas que já estão mais espertas, elas ouvem, mas tem milhões que ainda não ouvem, né? Então é uma coisa que ainda está muito primitivo, né? Ainda está caminhando, tá? Estão despertando aos poucos, mas já é alguma coisa, né? Já está. Porque diz que tudo está no tempo certo, né? De acontecer. Nada é por acaso. Mas para quem teve uma experiência dessa, você fica assim, é difícil, porque a mente você tem que ter um controle, né? Você tem que manter a calma. Não, pera, com calma, manter a saúde mental, né? Não é fácil, mas vamos lá, vamos abrir a mente, expandir a consciência, tá tudo bem e vamos tocar para frente, vamos ajudar o próximo, vamos levar amor para as pessoas, que é para isso que a gente está aqui nesse mundo, né? sim, Mara. Nossa, excelente. Veio de encontro com o coração a tua fala. Tendo em vista que eu não posso deixar de comentar, né? Esses processos, enfim, você acredita ser planejado? Foi tudo Com certeza. planejado, só você que não foi consultada. Exatamente, Fabi. A doutora Gilda Moura estava explicando que eles programam tudo que vai acontecer. É tudo planejado anteriormente, só a gente que não fica sabendo, né? A gente é pego de Sim. surpresa, a gente não sabe o dia nem a hora.
Que nem eu tô com 54 anos agora, então aconteceu há 3 anos, né? Dia 23 de fevereiro fez 3 anos, né? Eu tava com 51 anos, nunca imaginei que isso fosse acontecer, né? Sim, sim, realmente faz parte de algum plano maior. Parece, né? Pelo menos é o que parece, Parece. É programado, sim. É planejado por programado. eles. E assim, como contatada, né, Mara, o que você acha que você tem, digamos, alguma característica que poderia ter trazido tal planejamento? Nem vou falar do ocorrido, vou falar do planejamento. Bem Você lembrado, sente Fabi. alguma coisa depois que você, né, passou por essa bateria aí, digamos, de conhecimento, né, com a equipe aí da doutora Gilda, você sentiu teve esse feeling? Você está tendo esse feeling hoje, essa consciência? Eu Como que aprendi muita você... coisa. Eu aprendi, Fabi, que assim, uma das questões, né, que a doutora Gilda fala sempre, né, é a questão indígena, tem descendência indígena. Meu bisavô era índio, né? E o sangue O positivo, que é o segundo tipo sanguíneo mais contatado, né? Em primeiro lugar está o A positivo. Nem me fale. E, Nem me fale. e essa questão, porque meus avós, a minha avó materna, ela era da Lituânia, na Alemanha, ela veio fugida da guerra da Alemanha para o Brasil. Veio trabalhar de governanta numa casa aqui no Brasil, né, devido à guerra, que ela fugiu de lá. E aí ela conheceu meu avô, que era motorista nessa mesma casa. Então eles conheceram, né? Meu avô era filho de índio e ela era alemã, né? Da Lituânia, né? Lá da Alemanha, perto. E meus avós maternos eram italiano e espanhol. Então Certo, essa mistura de 4 raças, né? Mas a indígena é o que mais pesa mesmo, o fator. sim. Pode ser isso. Nem me conte, porque eu sou A positivo. Então, eu fico Olha, meio assim. Então, por isso que eu estou estudando bastante, que é pelo menos para saber na teoria. Que a prática, pessoal, eu vou falar de novo isso para vocês. É diferente. é diferente, é. É diferente. Bom, eu achei assim muito gratificante ouvir, Mara. O material, pessoal, material da Mara, as fotos, imagens, vídeo, né? Que ela conseguiu recolher durante o evento, o fenômeno. A gente vai deixar disponibilizado aqui no canal, né? Aí embaixo no grupo. E o desenho, uma das coisas que eu achei assim, um primor lindo, é o desenho, Mara, aí você pode falar, tá? O nome do artista que teve essa sensibilidade de recolher a tua fala com relação ao ser. Fala um pouquinho para a gente. Falo sim, Fabi. Foi assim, teve um artista que ele ouviu o meu relato, né? E ele sentiu no coração de desenhar o ser, que ele imaginou. Ele foi imaginando, né? Conforme eu fui contando o relato, ele foi imaginando e foi passando para o papel. E aí o Chico Penteado me enviou, falou, né, desse artista. E aí, quando eu vi, eu achei muito lindo, né? Porque passa uma sensação muito boa realmente do que foi, né, naquele dia. Mas é muito difícil a gente pôr no papel o que a gente viu, né? E ele Sim, desenha super bem. E aí ele foi falando: olha, Mara, você vai me falando, vai me direcionando, né? A cor que eu uso, a cor que o ser era, como que eram os braços, ele tinha pernas, tinha rosto. Aí eu fui falando para ele, eu falei assim: olha, não tinha rosto, não vi olhos, boca, nariz, nada. Era como se fosse
uma água-viva ou um polvo, assim, com os tentáculos, e não tocava o chão. Ele tinha mais ou menos 1 metro, 1 metro e meio de tamanho, ele flutuava no chão, né? Ele ficava um pouco abaixo de mim, olhava assim na frente. Ele não ficava com pés no chão, né? Era uma coisa que parecia uma energia, parecia alguma coisa assim. É muito difícil, né? Da gente passar o desenho, né? Fazer o desenho. E aí ele foi moldando e fez aquele desenho que vocês viram, que você postou lá em cor lilás e com os tentáculos. Ficou muito bonito. Gostei bastante, achei interessante. Mas ainda não é daquele jeito. Eu acredito que é impossível de fazer um desenho, na verdade. Ali é só representativo, né? Certo. É muito lindo mesmo. Nós vamos deixar, tá, pessoal, todo esse material, inclusive o desenho da Mara, que ela tentou, né, replicar, não é isso, Mara? Aquele de caneta Tentei. que você, enfim, Tentei. tá. É. E fala um pouco, Mara, sua vida mudou, que você comentou aí bem no final, sua vida mudou. Você pode dar algum detalhe, o que você puder falar, e você sente hoje o quê com relação a essa mudança após, né, essa ocorrência? Olha, Fabi, eu sinto assim que a responsabilidade aumenta depois que a gente tem o contato. A responsabilidade aumenta muito, porque tudo que você faz, você lembra dele, você pensa, não, eu tenho que seguir isso, meu coração tá vinculado com isso, né, com esse propósito de alma. E eu fiz um serviço voluntário aqui na cidade também com os moradores de rua. Foi muito gratificante. Eu aprendi muito com eles, né? São pessoas que às vezes são invisíveis, né? Que ninguém olha para eles, né? A gente passa do lado e como se eles não existissem. Então eles têm uma história de vida ali, né? Tem uma alma ali dentro, né? Então é muito emocionante, foi muito emocionante para mim. Eu dei um curso de escultura em frutas e legumes para eles terem uma profissão, né? Poder trabalhar Sim. com alguma coisa, né? E foi muito legal, foi muito bacana. Eu pedi para eles desenharem. Teve um lá que desenhou uma pirâmide. Então, para ver, né, o conteúdo do ser ali, né, foi bem bacana. E outras coisas que mudaram também, que comecei a fazer captação da água da chuva, né? Meu marido, ele tem uma facilidade de fazer, assim, a parte da canalização do telhado, para cair a água da chuva na caixa d'água. Então, foi bem bacana que a gente fez uma horta. Então, é uma ideia legal para as pessoas fazerem uma hortinha e armazenar essa água da chuva, né, que é desperdiçado, a água da máquina, né, de lavar roupa, não jogar fora, colocar uma bombona de água do lado com uma torneirinha, aproveitar a água da chuva para lavar o quintal. Tudo que puder fazer, fechar a torneira, fechar o chuveiro, né? Tudo isso ajuda, né? Já pensou se cada casa economizasse, quantos litros de água não seriam, né, economizados, né? Numa rua, numa vila, num bairro, numa cidade, num estado, num país. Você vai juntando isso, dá uma diferença muito grande, né? Então eu sinto que tudo que vocês puderem fazer, e eu fazer, e vocês, nesse sentido de tanto da economia de água e reciclagem de lixo, sabe? A gente vê os animais sofrendo com lixo assim jogado no mar. Então, cada coisinha que a gente fizer conta, pessoal, é melhor do que nada, né? Nunca é tarde. Sempre a gente tem que dar o primeiro passo, né? E, e isso mudou tudo, assim. E a, o, o Instagram que eu fiz também para ajudar as pessoas no direct, as pessoas que acham que estão ficando loucas, que ficam assim, muito preocupadas de acontecer essas coisas com elas, eu converso, falo que tem o Instituto da Doutora Gilda, tem pessoas que, né, ajudam nesse sentido de informação, elas ficam mais calmas, então leva mais qualidade de vida para as pessoas.
Então eu gosto muito de ajudar, de conversar. Eu acho que às vezes a gente emprestando o ouvido da gente já é uma grande coisa, porque as pessoas não ouvem, né? E a gente tem que aprender a ouvir as pessoas e acreditar na palavra das pessoas. A palavra das pessoas é importante. A gente está vivendo num mundo que as palavras já não. Ninguém acredita mais em ninguém, né? Na palavra da pessoa, né? Então a gente tem que dar um voto de confiança até que a pessoa nos prove o contrário, né? Então a gente tem que ser ouvidos, né? E às vezes a pessoa só está querendo ser escutada, mais nada, não é verdade? Então tudo isso pesa, tudo isso faz a diferença na vida das pessoas, né? Sim, Mara, com certeza faz diferença. Eu costumo falar aqui com o pessoal que o tempo é algo muito precioso. As pessoas que nesse momento desprendem tempo para o outro, com certeza já são pessoas diferentes. Não tem como ser humilde e falar o contrário. Já são pessoas diferentes. Quem faz isso? Quem quer realmente auxiliar de alguma forma. Pode ser até um auxílio é, muito pequeno, quase nada, mas já é algo, né? Verdade, Fabi. Eu fiz É, esse Instagram para isso, fiz o podcast Curiosidades do Céu, onde eu tenho algumas pessoas que contatados que contam o relato deles também, né? Fiz o site, fiz o blog, fiz tudo em função disso, né? Eu tenho o Facebook também do Curiosidades do Céu. Então eu sim, comecei com esse trabalho com as redes sociais para levar conhecimento, informação e sempre sentindo com o coração e a intuição, né? Porque eles intuem a gente também, né? intui bastante. Nós vamos deixar o seu canal aqui do Telegram também, para o pessoal conhecer a história. Lá no canal da Mara, pessoal, ela relata, né, com profundidade, tudo escrito, bem bacana. Eu achei assim muito didático, Mara, a forma com que você compilou o fenômeno ocorrido com você. Achei muito bacana mesmo. Gratidão. Eu vou parar de falar, porque eu falo quase nada, né? O pessoal aí sabe. E eu quero, assim, que vocês possam ficar à vontade, né? Para interagir com a Mara, focando, né, no assunto. A Mara gosta também de interagir, né, Mara? Quem não gosta de interação, não vem no canal Luz Light Space, porque aqui a gente gosta de interar com o pessoal. Então, pessoal, vamos fazer igual da outra vez, quem está chegando pela primeira vez, né? Se tiver uma pergunta para a Mara discorrendo dentro do assunto, tá, pessoal? Dentro do relato, ou de repente uma pergunta aí com relação ao assunto, de repente a Mara, com a experiência, ela consiga dar uma opinião ou falar alguma coisa, porque a Mara também é uma pesquisadora, né, Mara? Então, vá Isso. aceitar aí algumas outras perguntas também. Alguém quer perguntar para a Mara alguma coisa? Só abrir o microfone. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, Bruce, eu vou até fechar o meu microfone, vou deixar o Bruce aí nos seus cuidados, Mara. E vou dar uma fechadinha aqui também, que eu vou fechar uma cortina ali, tá? Tá batendo muito vento, vai chover aqui. Por favor, Bruce. Você viu o ser que você está relatando aí? Tirou foto Vi, dele e Bruce. tudo? Filmou? Não, não filmei, Bruce. O ser não, eu filmei só o OVNI, só a nave. Tem foto dela? Tem foto e tem um vídeo. Eu queria ver.
Eu acho que o Charles vai disponibilizar aqui embaixo para vocês. Vocês já estão vendo já o link? Acho que ele colocou o link para vocês. Isso mesmo, Mara. A gente vai estar disponibilizando aí no canal também, né? Que é a página principal da Luz Light Space e no grupo interativo também. Bem como o canal da Mara, e lá ela tem todo uma Tem linha, todos os né? vídeos lá. Isso, de Isso. tudo com relação ao relato dela. Tá bom, pessoal? Podem ficar tranquilos. Quem quiser conhecer, ver, vai ver. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade, pessoal. Podem perguntar, não precisam ficar tímidos. Bom, vamos lá então. Você chegou a ter as sensações no dia seguinte ou após isso que tipo uma tontura? Só fazendo um comentário aqui, quanto à parte você diz parece um apito, né? Aquele apito Isso, tem uma voz. Cosmos. Na verdade parece o sopro do vento, que aqui no sul é chamado de vento minuano. Parece esse é o som deles. O som que eu ouvi era bem nítido e bem assim definido mesmo. Ele fazia. Eu não vou saber reproduzir agora. Talvez se eu tivesse um apito daqueles. Sabe aqueles apitos de técnico? Acho que é de inox, que tem a bolinha dentro? É muito parecido com aquilo. Então você imagina um apito daquele bem tecnológico. E como se estivesse falando. Fazia pri, pri, pri. Ele queria conversar, né? Às vezes eu tinha a sensação que era um pássaro tentando conversar, às vezes eu tinha a sensação que era um apito tecnológico, e era muito insistente, ele ficou insistindo até eu levantar. Ele estava dentro da sala, ele vinha da janela e ficava dentro da sala. O que eu vi era diferente, ele tinha esse som, como eu falei, parece o vento, parece um apito mesmo, mas é um tipo o vento soprando, né? Mas não era vento. Bom, a sensação que eu chamo sintomas de abdução, que no dia seguinte, às vezes você dorme, acorda, não lembra de nada, mas você tá com aquela sensação que no meu caso, eu fiz viagem, tá? Eu fui levado. Então, quando eu voltava, sempre voltava com aquela tontura, um negócio assim, sei lá, tipo uma sensação estranha, assim, não era muito confortável, parecia que estava meio anestesiado, né? Entendi. Então, você chegou a ter esses sintomas? Não tive sintoma de tontura. Eu tive sintoma assim mesmo da disfunção orgânica no dia seguinte, foi muito atípica, né? Foi muito forte, mas na hora lá não tive. Eu fiquei assim, mais assim, desnorteada por causa do que tinha acontecido, né? Eu fiquei assim muito impactada, né? Mas assim, essa tontura que você está comentando, eu não tive. No meu caso, como eu fui levado, então, durante a viagem, a sensação que você estava tentando escrever antes, quando você está na presença, isso tudo, eu senti lá fora. Teu áudio tá baixo, irmão. Oi, tá ouvindo? Tá. Tô Vamos ouvindo, tentar. tô ouvindo. Deixa eu tirar a capa do celular, porque a capa do celular parece que. E eu causo problema nos aparelhos eletrônicos, eles dão mau funcionamento. Mas tá É, audível, Cosmos. tá dando para ouvir, sim. Tá. Por causa que eu causo
às vezes algumas interferências, dá mau funcionamento Interferência. no E equipamento quando eu do estava telefone. filmando o OVNI, você me lembrou agora. Às vezes a pessoa fala alguma palavra, eu lembro. Deu interferência na hora da filmagem também. Eu voltei com esse fenômeno ao meu redor, né? Bom, o que você estava tentando escrever antes é paz. Simplesmente isso. Quando eu estive lá fora, quando eu vi tudo aquilo, eu não tinha nenhuma pergunta, é como se eu soubesse tudo, né? Então, a minha sensação, no meu caso, foi de paz. Simplesmente isso. Verdade, E é, verdade, e é uma coisa que você sente falta com frequência aqui. verdade. Parece que você chega em casa, não é? Eu costumo dizer que lá fora tá tudo certo, né? É aqui que precisam da gente. É verdade. Obrigada, Cosmos. Gratidão, Cosmos. Prazer. A gente vai ter muito que conversar, tenho certeza. Alguém mais quer fazer uma pergunta para Mara? Quer conversar com a Mara? Pode abrir o Eu tenho uma microfone. pergunta. Pode falar, Casey. Oi, Mara, boa noite. Obrigado por Oi, compartilhar seu Casey. relato. Boa noite. Minha pergunta é a seguinte: eu já ouvi falar bastante de todos os tipos de contato, desde os interdimensionais aos físicos, desde os negativos aos positivos. E eu gostaria de saber a respeito dos negativos. Por que para alguns é traumático e por que para alguns é visto de uma forma negativa, tem repercussões negativas. Muitas vezes os seres fazem coisas aparentemente negativas. E por que isso acontece? Por que para alguns são bons e para outros aparecem coisas boas, só situações boas? Boa pergunta, Casey. Geralmente, eles explicam assim, que antigamente, um tempo atrás, era muito mais traumatizante, né? Inclusive, até as pesquisas da doutora Gilda apresentam isso. Por quê? Porque as pessoas não tinham conhecimento da existência deles, né? Então, era muito traumatizante você ver um Grey, né, introduzir um aparelho, né, fazer um exame, né, mais invasivo. Então, era muito traumatizante. Hoje em dia, tem pessoas que fazem esses exames e ficam mais tranquilas, assim, porque é como se fosse quando você vai no médico, você faz uma triagem, você passa por um processo na enfermagem, né? Porque eles estão fazendo algum trabalho, às vezes de cura, e às vezes as pessoas acham que isso vai ser uma coisa ruim. Tem casos que as pessoas apresentam até melhora médica, né? Então, vai muito da pessoa que está sofrendo aquela abdução de compreensão daquele fenômeno, né? Porque se acontecer isso com uma pessoa que já tem mais conhecimento, não vai ser tão traumatizante. Agora, se for uma pessoa totalmente leiga, ela vai ficar muito chocada com aquele acontecimento, né? Mas tem casos realmente de abduções que que são seres mais, vamos dizer assim, não tem seres bons e maus, né? Seria mais evoluídos, menos evoluídos. O que eles explicam muito que a gente manter sempre a frequência vibratória alta é importante. Então pode ser que seja esse o divisor aí, né? Se você ficar vibrando o amor, ficar vibrando frequências altas do bem, né? Você vai atrair seres mais evoluídos. Agora, se tem pessoas que praticam mal, fazem alguma coisa assim mais de violência, ou outras coisas, pode ser que atraia os negativos, na minha opinião, né? Mas pode ser também que eu esteja enganada, né? Sim, O que você porque acha? do ponto de vista que você falou, é até compreensivo, né? Que muitas vezes a pessoa está muito presa a dogmas e conceitos mentais e qualquer coisinha pode ser traumatizante, né? Inclusive algo que pode ser positivo para a pessoa. Entretanto, se for pensar, se for somente assim, eu poderia dizer
assim, questionando, né? Dizer que toda interação desse nível é positiva, a gente que interpreta errado. O que eu queria mais ser específico é se não pode haver interações, abduções e contatos de forma 100% negativa, né? E aí você respondeu assim de uma forma superficial, apesar de eu nem ter perguntado isso, mas eu acredito que as pessoas que são contratadas e por seres negativos, experiências negativas, é porque de alguma forma ela merece, de alguma forma ela atraiu, porque se estivesse vibrando alto, né, de uma frequência mais harmônica, mais pacífica, amorosa, isso não teria acontecido. Então, estimo que, aí você pode adicionar algo, estimo que experiências boas tendem a acontecer mais com quem é do bem e experiências ruins tendem a acontecer com quem é mais do mal, não é isso? Olha, case, né? Tá falando? Sim. Case. Tem um caso que aconteceu com Chico Xavier, que eram seres não evoluídos. Até o mentor dele falou para ele, né? O Emmanuel falou: olha, esse tem que tomar cuidado. E o Chico Xavier, ele estava numa viagem, se não me engano, acho que era Ribeirão Preto, né, Fabi? Não sei se você conhece esse caso. Sim. E aconteceu isso. Então, você imagina, o Chico Xavier, ele vibra super positivo, né? Super elevado. E veio esses seres que não eram tão evoluídos, né? Que o Emmanuel avisou que não era coisa boa, né? Então, tudo que a gente sabe é que a gente nada sabe, na verdade, né? Porque como que explica isso, né? Se Chico Xavier era tão do bem, mas aí o que aconteceu? Por algum motivo eles começaram a rezar, começaram a vibrar, pedir, né? Se iluminar, e aí o ser desistiu da abdução deles e pegou um animal que estava no pasto. Então, para você ver, né? Algum motivo teve, eles conseguiram fazer que aquele ser não abduzisse eles, né? Pegasse o animal que estava ali. Eu acredito, Mara, que aí a gente vai discorrer daquela questão. Os planejamentos a gente não sabe dizer o porquê, né? Mesmo com as pesquisas. Fica complicado a gente querer entender nesse momento, né? Quem sabe amanhã a gente É, consegue começar a entender com mais diz que tem os contratos profundidade. também, né, Fabi? É, Tem os contratos que são feitos antes de reencarnar, né? sim. E aí a gente discorre de toda a, eu costumo chamar de a lei. A lei é soberana. Não estou dando nomes, nem locais, nem crenças, é a lei. Ela é soberana. Há um controle Acredito, que a gente não entende, não compreende, né, Fabi? quem sabe amanhã. A Deixa eu gente dar tem que só ser uma palavrinha otimista, sobre né? isso. Só Cosmos dar uma quer palavrinha. uma fala? Sim, sim, só uma palavrinha sobre isso. Pode falar. Isso tem, isso tem a ver com o contrato do planeta Terra, que ele tá para se encerrar. Eu não sei exatamente quando, se pode ser daqui 10 anos ou daqui talvez 80 anos, mais ou menos. A Terra, eu falei outro dia num outro chat, que a Terra ela é sanatório, cárcere e pavilhão, que significa hospital, prisão e escola. E aí, essas abduções, essas experiências ruins, negativas e tudo mais, tem a ver com intraterrenos, não tem a ver com extraterrenos. Porque como a Terra é uma prisão, aqueles que aprontam lá fora, eles são presos nesses planetas. Tem aqueles muito piores, tal, que estão em planetas que não tem nem tecnologia para que eles não tenham essas interações com os seres, né, mais ingênuos, vamos chamar assim, sem experiência, inocentes, né, ou
mesmo adormecidos, vamos chamar dessa maneira. Então, aquilo que eu vi lá fora, inclusive até me traz uma coisa que eu falo, às vezes, pode até alguém ficar ofendido, que eu digo que são os falsos profetas, né? Que é no caso as Tarcheran. Com todo respeito, ele traz toda uma mensagem que parece muito bonita, mas se você prestar atenção na psicologia da mensagem, tem muita coisa ali que, na verdade, só leva ao erro, só induz ao engano. Mas tem pessoas que estão vindo para o processo de despertar, de elevação, está vindo graças a isso. Então, por isso que eu não mexo muito lá, eu deixo quieto, né? Não comento, não faço nada. Mas a Satyran é uma falsa profecia, tá? As frotas, essa coisa, eu não vi nada, não tive contato com nada disso. E é como a Mara falou a respeito da responsabilidade, de quem é a responsabilidade de despertar, de quem é a responsabilidade de cuidar desse planeta, o lugar onde é nos dado o privilégio de viver, de coexistir, de evoluir, né? De ter esse relacionamento social que nós temos entre os humanos, entre a aliança da Arca da Aliança, né? Que são as linhagens que estão aqui, que são um total de 76, 72 da Arca da Aliança, tem mais 4 que não são da Arca da Aliança, que são as informações que eu tenho, que eu capturei, também faço as pesquisas, né? E também tenho o meu mentor que me ajuda muito nesse sentido. Mas, enfim, a responsabilidade de cuidar, de evoluir, de crescer, de procurar aprender, de procurar cuidar, de se importar, é nossa. Né? A menos que as coisas não sejam da nossa capacidade de resolver, então eles interferem. Então eles intervêm, que é o caso do que eles fazem o tempo todo no próprio espaço sideral. Eles estão cuidando do Sol, da estabilidade do Sol, da energia do Sol, para não acabar dando uma explosão solar e acabar com o planeta Terra, ou acabar com os planetas mesmo, do próprio sistema solar que não pertencem à Terra. Né? Então eles estão monitorando, estão regulando, estão cuidando daquilo que nós não temos a capacidade de cuidar. Mas aquilo que nós temos a capacidade de cuidar, nós devemos nos importar e nos colocar a serviço. Obrigada, Cosmos. É importante, né? Mas só um adendo. Quando se fala de seres intraterrenos, nem todos os intraterrenos, digamos assim, são negativos, né? Se vocês buscarem, ou você, no caso, que comentou, buscar mais a fundo, você vai ver que há uma hierarquia e nada está à deriva, porque a lei é soberana e tudo está conectado na galáxia. Então, justamente para que a gente não enfie os pés pelas mãos, que é o que a gente mais faz, porque estamos ainda bebês na galáxia, no planeta, tem uma ordem. E se há seres que estão vindo de fora, enfim, extra, quase não está usando mais essa palavra, né, Mara? Extra. Mas nós temos aqui os intra, que podem fazer um trabalho com muita facilidade, diria. Agora, com relação ao comando Astar, eu não vou discorrer, porque há muitas pesquisas sobre isso e eu não tenho uma opinião nesse momento ainda formada sobre. Se a Mara quiser falar alguma coisa, vontade, Mara. Eu acredito que tem o comando Astar, que disseram que não é um ser só, né? É um comando que existe, né? Inclusive tem vários escritores e pessoas do meio da ufologia que também fazem esse trabalho, né? Com esse comando. Então, mas eu respeito a opinião de cada pessoa, eu acho que todo mundo é livre, ninguém é obrigado a acreditar, né? Cada um tem a sua opinião própria e a gente
estamos todos juntos, juntando esse quebra-cabeça, né? Tentando compreender. E é isso, faz parte, né? Às vezes a gente tem uma opinião formada e acaba mudando de opinião. A gente está sempre evoluindo, sempre tentando aprender e acertar e refletir, né? Sim, eu tentei colocar porque o que eu Pessoal. estou falando não é acho. O que eu estou falando são, digamos, compilações de civilizações já vistas por pesquisadores, enfim, já estão aí à disposição para quem pesquisa entender um pouco mais. Quando o Cosmos bem colocou, muito bom, bem pertinente, que há uma fase, a gente não sabe até quando nós vamos. Tem um estudo bem interessante aqui no canal que eu fiz sobre a quarta ronda planetária. Nós estamos na quarta ronda indo para a quinta ronda planetária. Quanto tempo demora isso? Também não sabemos quanto tempo. Porém, sabemos em que fase estamos, né? E aí, para o povo hindu, vão chamar de o Kali Yuga. E aí vocês vão poder pesquisar no livro Vedas, que é uma das bibliografias sagradas mais antigas do planeta. Bom, alguém quer perguntar mais alguma coisa da experiência da Mara? Eu acredito que eu vou findando, pessoal. Mais alguém? Então, Fabi, eu queria saber, assim, a opinião de vocês, não só da Mara, mas a sua. Os Pode falar. seres, os seres que são, assim, do bem, eu nem gosto de usar esse termo, mas vamos lá. Eles fariam experiências com a gente sem a permissão da gente, tipo abdução. Eu achei interessante o que a Mara falou, a questão da luz, né? Eu até então não sabia o que era. Antes eu pensei ser um portal, algo do tipo, né? Que quando aconteceu comigo, essa luz foi dentro do meu quarto. E eu pensei ser um portal, alguma coisa assim. Então ela falou, e a questão do sangue também, né? O meu é AB positivo. E em relação, quando, no meu caso, para mim foi muito traumatizante, não foi interessante não. Assim, eu dei até uma pirada na época. E, e assim, eu não acho, eu não sou santa, mas também eu não me vejo uma pessoa ruim, né? E, a questão aí, né, da não autorização, tipo assim, chegaram, nem quem falava de alienígena era meu irmão e eu nem acreditava muito nele. E aconteceu assim, né? E sem a permissão, no caso aí eu fiquei pensando, será que é ser do mal? Será que tipo, coletar sangue, fizeram. Eu não gosto de. Não vou discorrer minha experiência aqui, né? Porque aconteceu muito longo. Então, assim, mas houve-se coisas traumáticas para mim que aconteceu. E eu, por muito tempo, fiquei pensando se foi seres ruins que fizeram isso. É só isso. Fica à Entendi, vontade, Mara. entendi. É exatamente isso, Drica. A gente, pelo fato da gente não entender, não compreender, a gente pode achar que foi ruim por não saber qual que é o objetivo, né? E o porquê. Então, é isso que, pelas minhas pesquisas que eu tenho observado, são contratos feitos antes de reencarnar que a gente não lembra, né? Mas com o tempo você vai descobrindo. Conforme você for pesquisando, o universo vai mostrando sinais e conforme a gente vai caminhando, vai aparecendo as respostas, né? Mas que bom que você está sabendo lidar bem com isso, né? Esse Essa daí. ingrediente é um dos principais, né, Mara? Chama-se tempo. É um dos ingredientes primordiais para a gente entender
as experiências, os fenômenos, enfim, entender várias coisas. O tempo. Cosmos Verdade, está Fabi. com o microfone aberto. Quer fazer mais alguma pergunta, Cosmos? Essa parte do contrato que a Mara fala também, é o que eu ia falar antes, acabei esquecendo de reforçar, agora tocou no assunto novamente. Existe o contrato, né, e a pessoa que passa por essa experiência, ela tem que procurar estudar, tem que procurar pesquisar, para evoluir nesse sentido, para cumprir o propósito dela, né, aqui. Eu esqueci seu nome que está aqui tem a Mara, tem a outra que está aqui no vídeo. Bia, não é Bia? Eu sou a Fabi. Fabi. A Fabi. A Fabi, tá, vamos lá. Que fala sobre a hierarquia. A hierarquia é o seguinte: quando eu falo, vou falar na nossa linguagem, que é hospital, prisão e escola, toda a escola existe alunos, né? A prisão existe lá os encarcerados, lá, aqueles que cometeram algum tipo de delito, algum tipo de crime, fizeram alguma coisa errada para estarem na prisão. No hospital estão os doentes. E aí existe essas hierarquias, na prisão existe o diretor, existe os guardas, né? Existe também lá uma ordem para que eles mesmos, né, não acabem se destruindo, assim, mesmo aqueles que cometeram coisas erradas, eles acabam tendo que seguir uma ordem, né, das coisas, seguir uma regra, uma norma, para poder ter um mínimo de conforto, sei lá, de alguma maneira. Mas vamos dar continuidade. No hospital, nós temos os enfermeiros, temos os médicos, temos outros profissionais, nós temos os visitantes, que é a coisa que tem em comum entre a prisão e a escola. E o hospital são os visitantes, né? E na escola tem o diretor, tem os professores, cada professor de uma matéria, é onde mais se envolve a evolução, é essa parte de escola. E eu acho que todos nós somos mestres e aprendizes um dos outros, né? Assim como existe aqueles que estão no nível mais elevado e que eles estão aqui, que eles têm uma compreensão muito maior, né? Sobre tudo o que está acontecendo, sobre o que acontece com eles próprios. Então existe isso. E a inteligência, a capacidade de compreender as coisas e a razão para cada coisa, ela vai muito além da nossa inteligência hoje aqui, desenvolver tecnologia, até inclusive, falando nessa parte de tecnologia, quando a Mara estava falando aí sobre captar água da chuva e tudo isso, eu aqui em casa, eu capto a água da chuva, eu tenho mais de 80 vasos, eu planto as plantinhas em vasos, eu faço alimentação orgânica. Nem é tanto a questão de economizar água, porque a água ela se renova, mas é a questão da convivência social, que se eu usar demais, vai faltar para os outros, entendeu? Não vai dar para tratar Verdade. toda essa água, então vai faltar para os outros. Essa é a razão de economizar água. A razão de reciclar o lixo é para nós mesmos, também é para o próprio mundo, para a qualidade de vida, para os próprios animais, né? Inclusive, eu me tornei vegetariano depois disso, né? Porque lá eles dizem assim, nós não matamos ninguém para comer, né? E apesar de tudo, Agora eu vou perguntar. O seu ainda contato foi físico, Cosmos? sim, eu passei 3 dias fora da Terra. Na terceira viagem. Foram 3 viagens, eu passei 2 dias, deu 2 dias e pouco, mais ou menos. Eu não sei exatamente o tempo, porque eu fiquei todo desnorteado a terceira. Mas eu quero saber se foi um contato físico. Físico. Eu embarquei, eu fui. Você não está falando de desdobramento astral, não, né? Não. Tive isso também, mas não é o caso. Esse que eu estou falando foi físico. Tá, depois eu vou querer entender isso aí melhor. Tá, a terceira viagem, é disso que eu falo. Apesar de toda a tecnologia que eles possuem, a política é o patrimônio sagrado deles, da civilização. Tá? A política é um patrimônio sagrado da civilização.
Eles ainda ajoelham-se na terra, cavam a terra com a mão para plantar. Entende? É um planeta onde eu tive muito parecido com o nosso, a mesma diversidade de seres humanos, são humanos lá, são muito, pouca coisa de diferença, né? A segunda abdução que o pessoalzinho lá tem 1 metro de altura, são pequenininhos, super populoso, falante pra caramba, não entendi nada que eles falam, mas eles são falantes pra caramba. E os dois rapazes, né, que estavam no transporte que eu tive, esses 2 rapazes, eles, um só que falava comigo, o outro nunca falou nada comigo, ele só controlava lá os displays, lá as coisas assim do transporte, né? E Interessante. aquele que falava comigo, eu falava muito pouco também. Mas aquilo que Lá eles se usa falavam... dinheiro, irmão. Lá se usa Oi? dinheiro. Como é que é o governo lá? Sim, eles usam um sistema híbrido, né? O dinheiro não é o principal mecanismo de troca e tal, porque se você coloca esse mecanismo único, dá problema, né? Então é um sistema híbrido. Tanto dá problema que a gente tem a prática aqui dos problemas, né? Obrigada, Muito. Cosmos. Essa parte do dinheiro, uma coisa importante, tá? Sobre a lei. Cosmos. Sempre o menos favorecido é quem recebe a primeira atenção, tá? E o mais favorecido é quem tem a maior obrigação com aquele que tem menos. Então é sempre um ciclo perpétuo, onde sempre você dá atenção para aquele que está em menor condição. Sim. Como que é o governo lá? É vários governos que Obrigada. nem aqui ou só um governo só? Obrigada, Cosmos. Obrigada, Bruce. Para a gente não estender, né? Por conta da Mara, também já está aqui há algum tempo, pessoal, mas não vai faltar oportunidades para a gente estar ouvindo todos vocês. Aí eu convido a Mara no dia. Fica combinado, Cosmos? A gente quer te ouvir sim. Tá bom? Combinado. Ali pro Bruce, eu acabei de falar a política deles. É isso. Tá Mas bom. depois eu não vou dar detalhes disso agora. Tá ok. Obrigada. Não vai faltar oportuna. Mara, você pode, por favor, né, com todo esse seu carinho conosco, fazer suas considerações finais, e aí colocar e deixar já o pessoal sabendo que sua bibliografia, em breve, tudo vai dar certo, vai estar saindo, né? Conta para nós, Mara, da bibliografia e já entra nas suas considerações finais. Isso mesmo, Fabi. Esse ano eu vou terminar a revisão do livro, né, que eu estou escrevendo sobre essa minha experiência, desse meu contato alienígena no físico, para deixar registrado, né, para que todas as pessoas tenham acesso a essa história que aconteceu comigo, né? E queria agradecer o convite, Fabi, Charles, a todos aqui que estão presentes, que ficaram até o final da live. Uma gratidão imensa, foi um prazer estar aqui. E sempre que vocês quiserem conversar, podem me chamar, que a gente vai continuar esse assunto, que é um assunto que nunca tem fim, né, Fabi? Muito interessante. Muito importante também, né? Muito Gratidão. importante, muito interessante. Você então permanece conosco aqui no canal Luz Light Space. Tá pega pelo laço. Foi um prazer muito grande, Mara, te receber, te conhecer mais a fundo a tua história. Foi muito gratificante para mim e acredito que para o canal, para todos, a tua presença conosco. Aprendemos muito nessa noite contigo. Gratidão. Gratidão também. Sempre aprendo muito com vocês também. Gratidão. Muito obrigada, Mara. Então, pessoal, vamos deixar o material da Mara no grupo, o canal dela aqui no Telegram, para que vocês possam conhecer mais a fundo o relato, né, o fenômeno que ocorrera com ela. E
Nós vamos continuar com as nossas programações. Na próxima semana teremos o terceiro encontro sobre contatados e abduzidos. Lembrando que a gente está seguindo uma linha de pesquisa da doutora Gilda Moura, que tem atualmente o Instituto, né, Mara? Nós estamos por lá, Instituto Gilda Moura. Eu acredito que vou deixar aqui também no grupo, Mara, para o pessoal, o próximo encontro de contatados, para que a gente tenha mais contatados conosco, né, Mara? Vou deixar para o Isso pessoal mesmo. aqui. E é Tá isso, ótimo. pessoal. Nós esperamos que vocês tenham tirado, né, algumas dúvidas e tenha ido de encontro com a consciência e com o coração de vocês, no sentido de aprendizagem, de troca. Essa é a nossa intenção aqui no canal Luz Light Space, e sempre desejando luz sempre a todos. Gratidão. Gratidão.